Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Matos e estou de volta para darmos continuidade à nossa lição da nossa escola bíblica dominical. Esta é a lição de número 3, que trata sobre a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. Hoje nós vamos estar refletindo no capítulo 3, que vai tratar sobre as crenças inadequadas. Neste capítulo nós vamos observar o nome dessas crenças, os seus idealizadores, e observar que ao longo dos anos, dos tempos, existem pensamentos, pessoas, ideias completamente contrárias ao que nós acreditamos e o que está revelado na Bíblia sobre a Trindade. Como já foi dito aqui, na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós não achamos em si a palavra Trindade, mas nós encontramos muitas evidências que nos fazem entender, nos levam à compreensão da existência da Trindade. Nós já citamos aqui na ocasião da formação do homem, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus usando o plural. Nós achamos também a presença do Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no batismo de Jesus. Lá está o Senhor Jesus, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba e ouve-se então a voz de Deus falando: este é o meu Filho amado, em quem tenho me comprazido. Então aí está comprovações bíblicas da existência e da ação da Trindade Divina. O Filho recebendo o batismo, sendo batizado, o Espírito Santo repousando sobre ele e o Pai se manifestando, dando testemunho de que aquele lá que estava sendo batizado era justamente o seu Filho. Muito bem, então nós vamos ver aqui, para que tenhamos melhor compreensão e conhecimento sobre as crenças inadequadas. Primeiro, os monarquianistas dinâmicos. Trata-se de um movimento que surgiu após a metade do segundo século em torno do monoteísmo cristão. Tertuliano, um dos líderes cristãos daquela geração, polemizou com eles, chamando-os de monarquianistas, que do grego significa monarquia, ou governo exercido por um único soberano. Eles ensinavam que Jesus recebeu a dinamis, que significa poder, em grego, por ocasião do seu batismo no Rio Jordão. Outros afirmavam que Jesus se tornou divino por ocasião de sua ressurreição. Todas as ideias do movimento negavam a deidade absoluta de Jesus e contrariavam a crença desde a era apostólica, que considerava Jesus o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esses monarquianistas dinâmicos são ancestrais do arianismo. Então está aqui, os monarquianistas não aceitavam a pessoa de Jesus como Deus, como ele realmente é. Eles diziam em algum momento que Jesus recebeu o poder por ocasião de seu batismo por João Batista lá no Rio Jordão. E outros diziam não, que ele recebeu o poder e se tornou poderoso depois da ressurreição. Mas nós sabemos que Jesus é Deus, ele não tem princípio nem tem fim. Ele é nosso Senhor, o nosso Salvador. Os monarquianistas modalistas. Esses são assim identificados, porque ensinavam que Deus aparece de modos diferentes. Para eles,
Deus aparece com a máscara de pai na obra criadora, com a máscara de filho no seu nascimento e na ascensão. E a partir daí aparece com máscara de Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas, mas três faces, semblantes ou máscaras. Esse pensamento, queridos, é um pensamento absurdo, muito absurdo. Deus colocando máscara em si mesmo, em situações diferentes. Ora, é inaceitável um pensamento desse a respeito do nosso Deus. É a doutrina unicista que nega a Trindade. Trata-se de um erro teológico crasso, pois a Bíblia é clara na distinção dessas pessoas. Aí nós temos algumas referências: Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, João capítulo 8, versículos 17 e 18, e 2 João no versículo 3. O bispo Sabélio foi o principal expoente dessa doutrina, por isso ela é conhecida como sebelianismo. Seus herdeiros espirituais ainda estão por aí. O resumo teológico deles é o seguinte: Deus é Jesus. No entanto, na Bíblia ensina que Jesus é Deus. Esse pensamento, os monarquianistas modelistas ainda estão por aí, amados. Aí nós temos que ter cuidado, como eu tenho dito, ter conhecimento da palavra de Deus para refutar, para combater essas heresias, esses pensamentos inadequados com relação à Trindade Santa. O arianismo é o nome da doutrina formulada por Ário e do movimento que ele fundou em Alexandria, Egito, no ano de 318. Sua doutrina contrariava a crença ortodoxa seguida pelas igrejas desde o período apostólico. Ário ensinava que o Senhor Jesus não era da mesma substância do Pai, era criatura, criado do nada, uma classe divina de natureza inferior, nem divina nem humana, uma terceira classe entre a deidade e a humanidade. A palavra de ordem de seus seguidores era: houve o tempo em que o verbo não existia, mas o ensino bíblico sustentado pelas igrejas desde o princípio afirma que o Filho é eterno. Isaías, capítulo 9, versículo de número 6, nós temos essa confirmação. Pois transcende a criação, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Aqui nós temos uma informação a respeito do arianismo, heresia fermentada por um presbítero do quarto século chamado Ário, negando a divindade de Cristo. Ensinava ser ele, Jesus, o mais elevado dos seres criados. Todavia não era Deus. Por esse motivo, seria impropriedade referir-se a Cristo como se fora um ente divino. Para fundamentar seus devaneios doutrinários, buscava desautorizar o Evangelho de João, por ser o propósito dessa escritura, justamente mostrar que Jesus Cristo era, de fato, o Filho de Deus. Os ensinos de Ário foram condenados no Concílio de Nicéia em 325. Nós vamos estar vendo isso nos nossos próximos áudios a respeito do Concílio de Nicéia. E nós falamos também sobre o Tertuliano, e eu quero passar para os irmãos alguma coisa sobre ele, sobre Tertuliano, para que você tenha melhor compreensão de quem era este homem
porque ele defendia algumas atitudes suas. Tertuliano nasceu em Cartago por volta de 150 a 155 depois de Cristo. Filho de família pagã, mas uma família abastada, uma família que tinha recursos financeiros. Tertuliano estudou direito e exerceu a profissão em Roma. Tinha o domínio da língua grega e possuía grande erudição em filosofia e história. Entre os anos 190 e 195 depois de Cristo, converteu-se ao cristianismo, provavelmente em Roma, e passou a dedicar-se ao estudo da literatura cristã, tanto ortodoxa quanto herética. Pouco tempo depois, voltou a Cartago, onde foi ordenado presbítero e lá viveu até a sua morte, que ocorreu entre os anos 222 e 225 depois de Cristo. Tertuliano esteve vinculado à Igreja de Roma, no período em que houve uma grande perseguição contra os cristãos, movida pelo imperador Sétimo Severo, no norte da África. Em 202 depois de Cristo, que reacendeu o puritanismo natural em Tertuliano, levando-o a simpatizar-se com o montanismo. O que mais chamava a atenção deste movimento eram os seus aspectos ascéticos e antimundanos. Em torno de 200 depois de Cristo, do ano 200 depois de Cristo, Tertuliano rompeu com a Igreja Católica, passando a criticá-la veemente em reiterados protestos. Alguns historiadores afirmam que antes de sua morte fundou uma seita própria, uma seita para ele mesmo. Entre 197 e 220 depois de Cristo, Tertuliano dedicou-se à carreira literária de defesa e explicação do cristianismo. Tertuliano foi o primeiro escritor eclesiástico mais importante da língua latina. Seu estilo era muito bom de ler, porque a sua escrita era vívida, satírica e fácil de ler-se. Seu método era muito parecido com o método de um advogado expondo em um tribunal. O intenso fervor espiritual que demonstrava tornava-o sempre admirável com o que escrevia. Foi intitulado o pai da teologia latina. Aí está, queridos, mais uma informação a respeito de Tertuliano para o nosso melhor conhecimento. Muito bem, queridos, por hoje nós ficamos por aqui e no nosso próximo áudio nós vamos estar meditando no capítulo de número 4, que trata sobre resposta às objeções acerca da Trindade. Que o Senhor continue te abençoando grandiosamente e que você seja um defensor, um apologeta, e que você possa ter conhecimento, buscar conhecimento e sabedoria para defender a Trindade Santa sempre que necessário for. Que o Senhor continue te abençoando grandiosamente, em nome de Jesus.